Star Trek, a série original, é uma incrível série de ficção científica que, através das grandes aventuras vividas pela tripulação da Enterprise em sua jornada de 5 anos explorando as estrelas, e personagens marcantes como Capitão Kirk, Spock e Dr. McCoy, conquistou milhões de fãs em todo o mundo. E nos bastidores da série, muitos fatos super interessantes ocorreram. E neste vídeo eu te conto 10 fatos surpreendentes sobre os bastidores de Star Trek. Se você quer conhecer todos eles, então vem comigo! Há muitas razões pelas quais Gene Roddenberry, o criador da série, chamou Leonard Nimoy, o incrível ator que interpreta Spock, de a consciência de Star Trek. Dentre elas estava o fato dele ter lutado pela igualdade salarial de gênero entre os atores da série. Quando Leonard Nimoy descobriu que Nichelle Nichols, que interpreta a Uhura, recebia menos que George Takei, o Sulu, e Walter Koenig, Pavel Chekhov, ele se indignou e imediatamente foi conversar com os superiores, que ajustaram o pagamento de Nichelle Nichols para corresponder aos seus colegas de trabalho. E Leonard Nimoy usou a sua influência para lutar por isso. Além disso, Leonard Nimoy também interveio quando Nichelle Nichols e George Takei não foram trazidos para dublar seus próprios personagens em Star Trek, a série animada. Enquanto o resto do elenco principal foi, Leonard se recusou a dar voz a Spock na série até que os 2 atores fossem contratados, dizendo: Star Trek é sobre diversidade e as 2 pessoas que mais representam a diversidade são Nichelle e George. E se eles não podem fazer parte deste projeto, você não me quer. Essas foram atitudes incríveis e também muito ousadas para um ator, especialmente na década de 60. O personagem Balok, do episódio O Ardil Corbomite da primeira temporada, que foi interpretado por Clint Howard, que tinha apenas 7 anos de idade. O pai dele, Wayne Howard, o acompanhou no set de filmagens de Star Trek. E quando queriam raspar a cabeça de Clint para o papel, ele não permitiu. E no lugar teve que ser usado uma touca. Mas o engraçado é que na hora de beber o Trânia, Clint recusou, porque na verdade era suco de toranja rosa que ele odiava. Então ele pediu ao pai para trocá-lo por outra coisa. Só que o pai dessa vez foi firme pé no chão e, afirmando sua autoridade, disse: você vai beber o suco de toranja e você vai gostar. E assim o fez. E esta não foi a última vez que Clint Howard participou de Star Trek. Ele também atuou nas séries posteriores, como Deep Space Nine, Enterprise e, mais recentemente, em Star Trek Discovery. Nos bastidores de Star Trek, os atores costumavam fazer muitas pegadinhas uns com os outros. E uma das mais conhecidas é que, como eles tinham muito pouco tempo para almoçar, Leonard Nimoy comprou uma bicicleta para que pudesse ir almoçar e voltar para o estúdio o mais rápido possível. Então, William Shatner começou a escondê-la. He's mean. He's really mean. Ele prendia a bicicleta nas vigas do teto ou escondia em seu camarim e depois saía tranquilamente para pegar seu próprio almoço. Então, Leonard Nimoy teve a ideia de trancar a bicicleta no carro, ao que William Shatner rebocou. Guess who had my car towed away?
episódio intitulado A Maçã, ou também Fruto Proibido, da segunda temporada, há uma cena em que Spock joga uma pedra e ela explode ao atingir o chão. Será que pode ser mais cuidadoso quando jogar suas pedras? Mas o som acabou sendo tão alto que prejudicou a audição dos atores que ainda estavam vestindo as roupas da série quando foram ao hospital obter ajuda. 20 anos depois, DeForest Kelley, que interpreta o Dr. McCoy, disse que estava sofrendo de zumbido no ouvido desde então. Leonard Nimoy também sentiu os efeitos por anos, mas em menor grau. E a audição de William Shatner, que interpreta o Capitão Kirk, que já estava danificada por conta da sua proximidade com a explosão lá no episódio Arena da primeira temporada, piorou ainda mais. E ele sofria de zumbido por décadas. Mas ele finalmente recebeu algum alívio na American Tinnitus Association, uma organização que trata pessoas com problema de zumbido no ouvido, e a ajuda que eles lhe deram, ele disse que salvou a sua vida. Até mesmo picadas de abelha ocorreram nos bastidores. Durante as gravações do episódio onde nenhum homem jamais esteve da primeira temporada, William Shatner estava fazendo piadas com o fato dele ter um zumbido perturbador no ouvido, até que uma abelha o picou na pálpebra. E a estrela convidada Sally Kellerman também foi picada. John Drew Barrymore, o pai da famosa atriz Drew Barrymore, foi contratado para interpretar Lazarus no episódio O Fator Alternativo. Mas, em seu primeiro dia de filmagem, ele saiu para almoçar e não voltou mais. Saíram à procura dele, mas não o encontraram. E o diretor, já com o cronograma de filmagem apertado, começou a filmar as cenas que não tinha Lázaro. Mas quando Barrymore não apareceu novamente no dia seguinte, alguém foi enviado para a casa de Robert Brown para ver se ele concordaria em interpretar Lazarus e salvá-los. Era o aniversário de Robert Brown, mas ele foi arrastado assim mesmo para começar a trabalhar. Mas Star Trek também não deixou barato e apresentou uma queixa a John Drew Barrymore na Screen Actors Guild. A Guild então suspendeu sua participação, portanto a sua capacidade de trabalhar como ator por 6 meses, o que para um ator é tempo suficiente para perder muitas oportunidades. No episódio Miri, da primeira temporada, em que a Enterprise vai a um planeta muito semelhante à Terra, e chegando lá eles encontram um ambiente como a Terra nos anos 60, onde vivem apenas crianças e não há nenhum adulto. Mas o que poucos sabem é que aquelas crianças nos bastidores eram filhos e filhas dos atores e até mesmo do próprio Gene Roddenberry. Darlene Roddenberry e Dawn Roddenberry eram filhas dele. As filhas de William Shatner, Leslie Carol Shatner e Elizabeth Shatner também atuaram. E também os filhos de Grace Lee Whitney, John e Scott Drake. Scott Drake futuramente voltaria a Star Trek como um vulcano em Star Trek o filme. Grace Lee Whitney disse que tentaram persuadir Leonard Nimoy a trazer seus filhos também como extra, assim como ela e William Shatner fizeram. Mas Leonard estava determinado a manter seus filhos longe dos holofotes da televisão. Ironicamente, seu filho Adam Nimoy, mais tarde, dirigiu 2 episódios da 6ª temporada de Star Trek A Nova Geração. O episódio Segunda Infância e o episódio Tempo, Tempo, Tempo.
Majel Barrett, que interpreta a enfermeira Champel, e Jenny Roddenberry tentaram enganar a NBC. No episódio piloto original da série, chamado A Jaula, Majel Barrett, que futuramente se tornaria esposa de Jenny Roddenberry, interpretou a incrível personagem número 1, que até já falei sobre ela aqui no vídeo de 20 curiosidades sobre Star Trek, vai lá conferir. Mas a NBC não gostava de Majel e queriam ela fora do programa. No entanto, ela estava determinada a permanecer. E ela disse que ela até ficava olhando os roteiros dos outros personagens, a fala deles, decorando para ver se ela conseguia se encaixar novamente na série. E assim como ela estava determinada, Roddenberry também estava determinado a lutar por ela. Segundo as palavras da Majel, um dia ela descoloriu o cabelo e foi ao escritório de Jenny e ficou lá conversando com a secretária dele. Ao que Jenny depois entrou, olhou para as duas, disse bom dia. Ela continuou conversando com a secretária e ele ficou lá e depois saiu. Tipo, ele olhou para a cara dela e não a reconheceu. Então, alguns segundos depois dele sair, veio aquele estalo na mente dele. Ele voltou ao escritório e disse, Majel? Ela caiu na risada e disse, meu Deus, Jenny, se eu conseguir enganar você, eu consigo enganar a NBC. Ele concordou e Star Trek deu boas-vindas à nova personagem recorrente, a enfermeira Christine Champel. A NBC percebeu que era ela, mas mesmo assim ela conseguiu continuar com o emprego. Que bom, né? As brincadeiras nos bastidores da série eram realmente implacáveis. E uma vez, um vendedor de ternos foi trazido ao escritório de Jenny Roddenberry e se viu cara a cara com Ted Cassidy, com a maquiagem completa do personagem Huck do episódio E as Meninas de Que São Feitas. Ele gaguejou em seu discurso, acreditando que era Roddenberry o tempo todo. Depois contaram para ele a verdade, mas imagina o medo que ele sentiu. Jenny Roddenberry muitas vezes escreveu os roteiros dos episódios durante as gravações. Acontece que Jenny era um grande procrastinador quando se tratava de escrever. E até mesmo a primeira frase de abertura da série, O espaço. A fronteira final. não havia sido escrita até alguns dias antes do primeiro episódio programado para ser entregue. Eles tiraram William Shatner de uma cena do episódio O Punhal Imaginário para apressá-lo a gravar essa frase. Além disso, os roteiros que precisavam ser reescritos, porque até mesmo os melhores roteiristas nem sempre conheciam tão bem a série e seus personagens. Então, muitas vezes, esses roteiros eram editados por Jenny durante as filmagens. No episódio A Licença, os membros do elenco recordam que Jenny estava sentado embaixo de uma árvore, reescrevendo o roteiro de Theodore Sturgeon, entregando as páginas uma de cada vez. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Compartilhe com seus amigos e não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Tchau e até o próximo vídeo. Vida longa e prosperar!